Boa noite, gente. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos à Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. E hoje nós temos um desafio a mais, que é filtrar as ondas sonoras. Ainda bem que o palestrante hoje é um palestrante experiente, está acostumado com esse tipo de intercorrência, enfim. Mas a gente precisa assim, escuta só ele, tá? Deixa o mundo de César lá fora. Vamos prestar atenção no mundo de Mauro e deixar o mundo de César lá fora, tá bom? Então vamos começar a nossa reunião. Vou ler um texto aqui do livro do Pastorino, Minutos de Luz, e fala sobre preocupação. Por que preocupar-se demasiadamente se nossos destinos correm por trajetórias estabelecidas pela vontade de Deus? As pessoas gozam ou sofrem nos limites das próprias forças e merecimentos. Ocupar-se com tarefas construtivas vale a pena. Preocupar-se desnecessariamente, não. A preocupação excessiva denuncia falta de fé. Confie mais e evite inquietações. Faça a sua boa parte. O mais a Deus pertence. Vou ler a última frase. Façamos a nossa boa parte. O mais Deus faz. Bom, vamos orar então. Mestre Jesus, cá chegamos buscando a tua proteção, as tuas mãos estendidas a nos levar para o caminho certo, ao caminho do teu evangelho. Agradecemos a casa em que estamos, onde, sob a luz do teu evangelho, dos teus ensinamentos, podemos ficar tranquilos, acolhidos com esses bons espíritos que aqui estão também. Que possamos, na noite de hoje, através das palavras do nosso palestrante, nos aproximarmos um pouco mais da filosofia, das ideias, dos ensinamentos, que esclarece a nossa alma, que tira as nossas dúvidas existenciais, mas que, acima de tudo, nos faz espíritos melhores. Que assim seja. Com vocês, o senhor Mauro. Hoje trocou. Hoje ele fala e eu falo aqui. O bom do espiritismo é isso, né? Você faz assim, ó, você vai comutando, tá bom? Mauro, é contigo. Obrigado, Antônio. Muito boa noite, amigos. Vamos estudar um pouquinho hoje, né? Na verdade, tinham pedido para fazer esse estudo. Eu tinha feito um estudo sobre animais há 11 anos atrás. Eu fui ver a data ali há 11 anos atrás que a gente tinha conversado um pouquinho sobre isso. E aí alguns amigos pediram para eu fazer ali novamente. Aí eu dei uma olhada, dei uma mudada em algumas coisas, então vamos ver. Mas nessa época, na verdade, na época que eu fiz ali o estudo, tinha muito pouca coisa ainda sobre animais, né? Hoje você ainda tem uma literatura muito vasta sobre animais. Então eu queria começar exatamente falando sobre isso, né? E eu me lembro um dos livros é do Eurípides Kuhl, que era Animais, Nossos Irmãos. Foi o primeiro livro que eu li sobre animais, assim, sempre tive pets também, né? Então sempre tive esse interesse em saber o que são os animais, para onde que eles vão, se voltam ou não voltam, aquelas dúvidas que a gente acaba tendo. Esse foi o primeiro livro que eu li, Eurípides Kuhl, né? Depois começaram a ter os livros do Marcel Benedetti, né? O Marcel é veterinário, hoje é desencarnado. Aliás, continua dando mensagens sobre pets. Uma pessoa muito interessante. Você vê que a vida nossa, né, desencarna e não muda. Ele continua muito ligado a como cuidar dos pets. Ele tem 5 livros sobre animais. Então, só para vocês saberem. Errar é humano, perdoar é canino. Um título bastante interessante, né? Animais conforme o Espiritismo, esse até que eu tinha lido. Todos os animais merecem o céu, esse também é muito famoso dele. A espiritualidade dos animais, meus amigos inteligentes, são 5 livros dele.
Eu também tinha lido, na época, assim, um pouco sobre uma outra médica veterinária, que era Irvênia Prada, né? Também hoje uma pessoa muito importante, né, dentro do tema no movimento espírita, né? E ela tem 2 livros, A Questão Espiritual dos Animais e A Alma dos Animais, que era o livro que eu tinha lido. Então tem uma bibliografia vasta sobre o tema, mas o que eu estava tentando fazer, e pretendo apresentar para vocês, alguns estudos, uma reflexão, na verdade, sobre um tema polêmico. E como o tema é polêmico, sempre que o tema é polêmico, eu mergulho em Kardec. Então, nós vamos estudar muito Livro dos Espíritos hoje, para a gente desmistificar um pouco as dúvidas que a gente tem e o que os Espíritos falaram, então, na codificação sobre animais, né? Então, eu vou começar com 2 vídeos aqui, né? A resolução deles é muito ruim, mas eu acho muito legal, né? Porque ele fala assim, animais têm instinto e homens inteligência, né? Isso é o que a gente ouve a todo momento, em todo lugar que eu vou, né? E nem tem emoções, certo? Então vamos ver esses 2 vídeos aqui para a gente entender. Esse é um Akita. Olha o olhar dele. Que coisa impressionante, né? Agora ele vai para o outro peixe. Ele catucando o peixe para ver se o peixe se movimenta. Então esse é o primeiro vídeo. Estranho, né? A gente olha assim e fala assim, tem alguma coisa estranha nas nossas crenças em relação aos animais. Agora eu vou passar o segundo vídeo, né? O segundo vídeo tem som, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco. Esse é um soldado americano voltando ali da guerra. I know. I know. Did you miss that? Did you miss that? Oh. Oh. Did you miss Daddy? Uh-huh. I know. I know. Come here. I know. Yeah. Did you miss Daddy? Did you miss me? Did you miss me? I know. I know. I know Daddy was gone a long time, huh? O mais curioso é que se você observar, quem está filmando aparece ali, né? Acho que é a mulher dele, mas a mulher está só filmando. O cachorro é que está fazendo uma festa danada, a mulher está só filmando. Mas só um comentário aqui. Mas enfim, vamos nós ali. Bom, é óbvio que animais têm emoção e é óbvio que não é uma questão de instinto, né? Então, quando você começa a estudar um pouquinho, ver um pouco de vídeo, você vê com clareza que tudo que a gente vê assim, as pessoas comentando, na verdade, não tem fundamento. E a gente sabe disso porque no mundo real, quando a gente encontra nossos pets, a gente observa o comportamento deles, transcende completamente essa questão mecanicista, a questão de instinto, e você observa que tem uma questão fundamental em emoções ali. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais, né? Se os animais têm uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, aqui começa Kardec, né? A neles é um princípio independente da matéria. Então, não vou discutir teoria da evolução, né, com Charles Darwin, né? Hoje a gente aprende isso nas escolas, e dizer que, né,
Darwin ele está preocupado com a evolução dos corpos e não do princípio inteligente. Então, toda a teoria de Darwin, né, ela foi feita para mostrar que os corpos vão evoluindo e tem um determinado momento que esses corpos podem dar origem a corpos que serão habitados por um espírito. Mas ele, obviamente, não fala dessa evolução do princípio inteligente, que é o que a gente vai abordar aqui. E só de curiosidade para vocês, a teoria de Darwin ela é de 1859. Livros Espíritos... Só um detalhe, ele já tinha essa teoria formada em 1829. 1929. 30 anos depois, porque o Russell Alfred e o Russell Wallace publicaram também. Ele foi muito combatido, né, pela igreja, né, com isso ele era muito católico, né, o Darwin. E a história dele é muito interessante, ele vai estudar, passa 3 anos. O Livro dos Espíritos é de que data? 57. E, portanto, Kardec depois revisa o Livro dos Espíritos depois da teoria de Darwin. Então, toda essa sequência dos animais aparece depois da revisão de Kardec com os espíritos. Então, os espíritos vão um pouco mais além. Mas, ainda assim, Darwin estava sendo muito combatido nessa época, né, pela igreja e pela sociedade como um todo. E a gente vai observar que a resposta dos espíritos, no Livro dos Espíritos, ela passa por uma certa dificuldade de como lidar com esse tema, porque o tema era muito novo. Na verdade, o tema tinha começado a bombar exatamente em 1859. Bom, e aí ele pergunta se existe um princípio inteligente independente da matéria, ou seja, tem alguma coisa ali? A resposta é sim, e que sobrevive ao corpo. Então, essa é uma das dúvidas que as pessoas têm. Depois que o animal morre, então desaparece? Bom, Livro dos Espíritos, pergunta 597. Sim, sobrevive ao corpo, né? E aí Kardec faz uma outra pergunta, né, em cima dessa, que é: esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Essa é uma das respostas mais estranhas do Livro dos Espíritos, porque ele diz assim, ó, eu não sei o que você está chamando de alma. Se você quer chamar de alma uma coisa que existe fora do corpo, a resposta é sim. E aí ele fala a frase estranha, que é: mas saiba que a alma do homem para Deus é a mesma distância da alma do animal para o homem, né? Como a gente não sabe qual é a nossa distância para Deus, não adiantou nada. Ele fala uma coisa que eu olho, mas eu continuo sem saber qual é a distância que tem da alma. O fato é que o início é que é importante. Depende do que você entende por alma. Vamos avançar um pouquinho nisso. Conserva a individualidade após a morte, ou seja, ele continua, então, o cão desencarnou, ele continua um cão após a morte? Então, essa é uma das coisas que toda hora as pessoas vêm me perguntar, né? E a resposta é 598 do Livro dos Espíritos. Sua individualidade continua, sim. Então, aquele princípio inteligente que habitava aquele corpo de cachorro permanece vivo e individualizado, ou seja, não é uma alma coletiva, ele permanece vivo e individualizado após a morte. Mas, e aqui nós vamos estudar o que ele quis dizer com essa frase, não tem consciência do seu eu. E nós vamos ver que isso significa que ele não tem livre-arbítrio. E vamos ver isso adiante, ou seja, eu não tenho uma consciência, eu tenho uma individualidade, mas o que eu faço com essa individualidade? Eu não tenho a consciência disso e não escolho os caminhos em função disso. Mas vamos caminhar um pouco mais. Vivem na erraticidade? Essa é uma outra coisa que a gente sempre pergunta, né? Os animais vivem na erraticidade? Eu já entendi, Mauro. Você já falou que quando ele desencarna, ou seja, quando ele deixa a carne, essa individualidade permanece e permanece viva ali. Mas e aí? Tem uma cidade dos animais? Será que a gente vai encontrar ali? Aqui é a cidade dos animais. O que acontece com ele após a desencarnação? Então, essa é uma das questões ali. Mais uma vez, vamos à pergunta 600 do Livro dos Espíritos. Observe que essa série de perguntas estão todas juntas, eu que agrupei
de uma forma diferente para facilitar a nossa compreensão. A alma do animal sobrevivendo ao corpo estará depois da morte na erraticidade como a do homem? É uma espécie de erraticidade, uma vez que não está mais unido ao corpo, mas não é um espírito errante. E aqui vem a questão que eu grifei para vocês. Espírito errante é um ser que pensa e age de acordo com a sua livre vontade. Portanto, o animal não tem livre-arbítrio. Então, ele não tem consciência de si e não age em função disso. E aqui vem as coisas mais impactantes para a gente. O espírito do animal, observa, o espírito do animal, ou seja, essa alma que existe, é classificado após a sua morte pelos espíritos a quem compete essa tarefa e quase imediatamente utilizado. Então, essa é uma grande curiosidade que as pessoas perguntam, mas, amigo, livros espíritos pergunta 600. Você vai ver que quando ele sai do corpo, como ele não tem livre-arbítrio, ele não tem como ter um aprendizado na erraticidade. Você pegar, não estou querendo complicar ainda mais a nossa situação, mas mesmo nós, quando desencarnamos, nós temos vidas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Os silvícolas, por exemplo, quando eles encarnam muito rápido. O tempo que eles passam na erraticidade é muito pequeno, porque o aprendizado que ele pode ter na erraticidade é muito pequeno. Para ele, o contato com a matéria é fundamental para o aprendizado dele. Ele acaba tendo medo de viver na erraticidade, então ele reencarna com grande facilidade. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos cada vez mais tendo o tempo na erraticidade maior. Ou seja, precisamos menos da vida material e já conseguimos evoluir um pouco mais na erraticidade. Para o animal, não faz nem sentido a pergunta. Essa que é a questão. Ele não tem como evoluir na erraticidade. Ele precisa trilhar um caminho. Nós vamos falar muito dessa evolução dos animais. E aí, para ele, a melhor alternativa é volta e reencarna em alguma coisa. Essa é outra questão interessante. Em alguma coisa. Que coisa é essa? Sei lá que coisa é essa. Eu sei que... então o cachorro vai encarnar como gato? Eu não sei te responder. Eu sei que ele tem um princípio inteligente. Esse princípio inteligente permanece. Ele tem a individualidade. Espíritos vão classificá-lo, portanto, de acordo com a evolução dele, e vão imediatamente, ou quase, que é o mais complicado, quase imediatamente vão reencarná-lo num outro corpo, né? Por que é complicado isso? Agora eu trouxe 2 livros para a gente. Um deles, né, é do livro Testemunhos de Chico Xavier, né, da Sueli Caldas Schubert, né, e ela conta, na verdade, né, Chico Xavier conta que ele uma vez ganhou um cachorro, que é o tal do cão Lorde, do irmão dele. O irmão dele, José, tinha desencarnado e antes de desencarnar, deixa o cachorro então para Chico. E Chico passa a ter um cachorro. A história é um pouco mais longa, mas o cachorro é o grande amigo de prece do Chico Xavier. Você para pensar, Chico é cachorro, Chico Xavier deve ser meio esquisito mesmo. Porque o Chico, toda a vida dele é uma vida dedicada à oração, ao próximo. E o cachorro do irmão é o grande companheiro dele nessa jornada. E ele se afeiçoou então ao cachorro, começa a ter a sua vida no cachorro, até o dia que o cachorro então desencarna. Mas no último instante, viu o espírito de meu irmão aproximar-se e arrebatá-lo ao corpo inerte, e durante alguns meses, quando José em espírito vinha ter comigo, era sempre acompanhado por ele. Então aqui tem uma coisa muito interessante que Chico conta. Primeiro, o cachorro não foi recebido separado pelos espíritos. Primeira questão interessante. O irmão dele veio pegar o cachorro dele. Que é uma coisa curiosa para a gente. Fala assim, caramba, o cara veio pegar o cachorro dele, porque ele tem uma afeição, que nós vamos falar mais adiante. Ele tem uma afeição
uma ligação com aquele cachorro. E aí ele foi lá e pegar o cachorro dele. E aí o que acontece? Bom, eu acabei de ler qual é o tempo que eles ficam na erraticidade? Então, quase imediatamente, mas parece que esse ficou alguns meses. Por que ficou alguns meses? Sei lá, se vocês souberem essa resposta, por favor, me falem, porque na próxima palestra eu já trago essa resposta também. Não sabemos, e vamos apresentar um outro caso aqui para vocês também, mostrando que existem exceções. E essas exceções existem por algum motivo, porque nada Deus cria se não tiver algum motivo. Então, por algum motivo, este cachorro ficou um pouco mais de tempo. E outra coisa, cuidado com essas palavras que os espíritos usam, como, por exemplo, quase. O que é quase? Para a gente, quase tem um sentido. Para os espíritos, o quase para eles é o mesmo quase para a gente? Observa, os tempos são diferentes. Então, também é uma coisa que você não vai saber dizer. O fato é que ele não consegue evoluir na erraticidade. Portanto, há um grande interesse de alguém que quer fazer com que esse princípio inteligente evolua, que ele mais rapidamente chegue ao plano corpóreo para fazer a sua evolução. O outro caso é um cachorro que outro dia a gente até estava conversando aqui, que é o tal do sultão, né? O cachorro do Padre Germano, né? Aqueles que não conhecem, leem o livro Memórias do Padre Germano, que é um livro fantástico. E nesse livro, então, aparece o tal do sultão. E o sultão é um cachorro extraordinário, realmente. É um cachorro. O Padre Germano se comunica com ele pelo olhar, né? Na história que foi contada aqui, que era a história do embuçado, né? O cachorro tinha que procurar o embuçado e ele, assim, o Padre Germano olha para o cachorro e fica olhando para o cachorro. E o cachorro já sabe que ele tem que procurar, que ele não pode ajudar a polícia que estava atrás do embuçado, e ele vai atrás num olhar. Um olhar entre os dois. Né? Padre Germano é a mesma história, né? O cachorro sultão ficava sempre aos pés dele e tal. E ele vai e pega, acha a pessoa, depois ele volta, pega o Padre Germano e leva o Padre Germano até lá. Então, é um grande amigo do Padre Germano sultão. E pasmem, mas sempre que as pessoas veem o Padre Germano, veem o sultão do lado. Inclusive o Chico Xavier que vê. Inclusive Divaldo. Divaldo comenta muito isso na palestra, que ele viu, aí entra o Padre Germano e entra o sultão do lado dele. Ele fala assim, gozado, não era para todo cachorro encarnar quase imediatamente? Mas esse é o cachorro do Padre Germano, então você tem que dar um desconto, que é o cachorro do Padre Germano, não é o meu cachorro. Então, aparentemente, por algum motivo, existem algumas exceções onde o animal não encarna diretamente e fica lá um tempo na erraticidade. Eu trouxe também um livro do Ernesto Bozano. Né? O Ernesto, ele é um contemporâneo de Kardec, né, italiano, foi um dos primeiros dos clássicos que a gente tem, Leon Denis, né, um deles é Ernesto Bozano. E o Ernesto tem um livro que é Os Animais Têm Alma, então é um conterrâneo temporário de Kardec, né, então é uma coisa interessante ali que ele fala. Né? Os animais têm alma, devemos considerar que os nossos primeiros ancestrais, bem pouco evoluídos, acima dos macacos antropóides, são bastante evoluídos espiritualmente para merecer o dom da imortalidade. Enquanto que um generoso representante da raça animal, quer dizer, isso é um eufemismo dele, para ele poder falar da raça animal. Alguém que perde a vida tentando salvar uma criança que se afoga ou morre de dor sobre o túmulo de seu dono, aliás, hoje nós vamos ver isso daí também, deverá morrer para sempre sem ter ultrapassado essa pretensa barreira dos imortais? Então, esse é o questionamento de Bozano. Amigo, cachorro, com esse tipo de sensibilidade, ou qualquer animal com esse tipo de sensibilidade, faz sentido você achar que esse animal não tem algo
que vai pré-existir, que vai continuar. E aqui vem a frase que eu queria passar para vocês, que é: formas transitórias por meio das quais todos os seres vivos devessem passar, sem o que a vida no universo não se explicaria e seria sem finalidade, como não existiria, aliás, qualquer justiça no mundo. Deixa eu voltar à frase. Formas transitórias, está falando dos animais, formas transitórias por meio das quais todos os seres vivos devessem passar. Então, Bozano já começa a te dar uma dica, fala assim, ó, esta encarnação como animal faz parte de um processo evolutivo do princípio inteligente. Então, por enquanto, guardamos essa informação. Existe alguma coisa onde ele vai evoluindo ao longo do tempo. Evolui. Eu peguei na Revista Espírita, né? Eu usei alguns trechos da Revista Espírita, né? Um deles é de 1860, na revista de 1860, de março. Não admitir o progresso daquilo que há abaixo do homem seria um contrassenso, uma prova de ignorância e de completa indiferença. Então, se alguém tinha dúvida se os animais evoluem ou não, isso está escrito por Kardec, quer dizer, evolui, ponto. Então, essa é uma das questões, por isso que eu falei de vou trazer sempre as perguntas na íntegra para vocês entenderem qual era o pensamento de Kardec e por quê, o que os espíritos responderam e onde é que Kardec se posiciona em relação a isso. Então, a resposta é sim, evolui. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. Por isso, nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos, mas são sempre inferiores e submissos ao homem. São, para eles, servidores inteligentes. Então, agora vamos parar um pouquinho para a gente entender essa outra frase aqui da espiritualidade para a gente, né? Eles progridem? Sim. Nos mundos superiores, nós estamos em que mundo mesmo? Provas e expiações, que é da classificação de 5 mundos, qual que nós estamos? Segundo. A pergunta que eu duvido que a gente consiga responder aqui, como são os animais nos mundos divinos ou celestes, que é a 5ª categoria? Alguém aqui sabe? Sabe que coisa interessante? Quando a gente fala em animais, essa é a grande chave do mistério da nossa conversa hoje. Oi, fala, Malu. Júpiter. Isso. Estou sabendo. Aliás, vai aparecer já já. Estou brincando contigo, mas vai sim, vai aparecer já já. É a próxima. A resposta é sim. O que eu quero mostrar para vocês, os animais evoluem, os vegetais evoluem. Já já a gente vai falar sobre isso. E tudo evolui. Não existe nada parado no universo. Deus fez com que tudo tivesse uma marcha evolutiva. Os corpos evoluem, os espíritos evoluem, tudo evolui. Tudo evolui no universo. Portanto, os animais, obviamente, também evoluem. Mas o fato deles evoluírem, quando a gente fala em animais, a gente, em geral, pensa no nosso pet como sendo um animal doméstico, um animal evoluído. Mas você não tem ideia do que é a evolução dos animais, porque você está no mundo de provas e expiações. Você não sabe o que é um animal no mundo de regeneração, no mundo ditoso ou no mundo divino ou celeste, que é a 5ª categoria. E tem animais lá? Agora eu vou dizer para você. Sim, tem animais lá. Como são os animais nesse mundo? Porque nós passamos o tempo todo procurando o elo perdido, mas a gente procura esse elo perdido no planeta Terra. E essa é a grande dificuldade nossa. E esse é o grande equívoco nosso. Porque quando você junta a codificação espírita
que você percebe que você também não é o espírito mais evoluído? Você é um espírito que habita o mundo inferior e a segunda categoria de mundos, portanto, ainda tem outros lá na frente que você nem sabe como é. Como é que é viver no mundo ditoso, divino ou celeste? Não sei. Não sei. Eu fico lendo e eles dizem assim que os espíritos não andam penosamente, como nós andamos aqui. O que quer dizer? Eu não ando com as minhas perninhas. Como é que é eu viver no mundo onde eu não ando com as minhas perninhas? Eu volito. Então eu sou mais leve. Sou mais leve do que o ar. Observa, você começa a ver cidades espirituais de encarnados. Como é que é isso? Eu não sei. Nós não sabemos. Então, como são os animais que vivem lá? Também nós não sabemos, só imaginamos que assim como nós seremos muito diferentes do que somos hoje, obviamente os animais também serão seres muito diferentes do que nós somos hoje. Vamos continuar um pouquinho, porque lembra que o nosso tema é nós vamos encontrar com eles. Não esqueça isso, esse é o nosso tema. Nós estamos só entrando nessa jornada para ver como é que a gente vai chegar nessa questão. Estamos dizendo que nós estamos evoluindo e que os animais também estão evoluindo. Mas, quando chegar lá, observa que, e aqui tem uma frase de Kardec. Kardec fala no cavalo, dizendo, se os animais tiverem uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, como eles são inferiores aos homens, eles vão poder realizar as tarefas que o homem não mais vai realizar. Então, é isso que Kardec quer dizer. Agora, vamos ver se isso é verdade. Tornar-se-ão homens, né? Bom, essa é a grande discussão do ano perdido. Nós vamos enfrentar já essa discussão, nós vamos já entrar nela. Estou só, por enquanto, tergiversando na discussão, mas nós vamos entrar nela. Entre o reino vegetal, observa Kardec no livro A Gênese. Isso que eu falei, hoje é dia de Kardec. Kardec no livro A Gênese. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Você, quando começa a estudar, né? Daqui é um vegetal, daqui é um animal. Aí daqui a pouco você chega na planta carnívora. A planta carnívora é o quê? Aí você chega lá no protozoário ali, dos brotos, aí é o quê? Animal ou é vegetal? Então, hoje a própria ciência diverge sobre isso e ela tem dificuldade de classificar quando ela chega na divisão dos dois reinos. E do animal para o homem, existe um traço de união? Essa é a pergunta, esse é o comentário de Kardec, que é o que ele quer saber. Afinal de contas, eu já entendi que para passar de vegetal para animal é uma transição complicada, onde parece que não tem salto na natureza. Mas tem salto do animal para o homem? Ou o animal será sempre animal? Porque se nós já concluímos que eles evoluem até onde? O animal será sempre animal? Esse é o ponto onde nós estamos hoje, conversando, nesse exato momento. O animal será sempre animal? Porque o vegetal parece que também evolui e que tem uma hora onde ele não é mais vegetal e passou para o reino animal. E o animal? Essa aqui, Kardec, como todos nós, Kardec é muito curioso. Kardec quer saber. E aí vem outra pergunta, que é a 607. Foi dito que a alma do homem, sua origem, está no estado semelhante ao da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ela ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Kardec está perguntando do homem. Em uma série de existências anteriores ao período que chamais humanidade. Então agora estão começando a falar do homem, esquece um pouco o animal, estão falando do homem. O que existe no homem? O homem é criado por Deus, todos nós fomos criados por Deus. Como que nós fomos criados? Simples e ignorantes, todos nós.
Como? Bom, essa é uma questão difícil de responder, mas nós vamos chegar a algumas inferências sobre essa questão. O fato é que os espíritos dizem, na pergunta 607, que existem existências anteriores ao período hominal. Que existências são essas? Isso ele não falou, só disse que tem existências anteriores ao período de homem. Tornar-se-ão homens? Bom, assim pode considerar-se que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Aí Kardec, observa que é 607A. Kardec, não satisfeito com a primeira resposta, continua. Isso você quer dizer, então, que nós vamos efetivamente ter o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Essa é a pergunta de Kardec. Não dissemos que, olha a resposta dos espíritos é fantástica. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? Então, ele já começa dando uma aula para você, Kardec. Eu já não te falei, Kardec, que tudo na natureza se encadeia? Por que é que você achou que o animal não conseguiria chegar e seria sempre um ser inferior da criação? Essa é a resposta dos espíritos. Kardec, por que você imaginou que isso não aconteceria? Então, quem é inferior seria sempre inferior? Isso não seria injusto? Deus não seria injusto se tivesse criado uma classe que vai ser sempre inferior à outra? Essa é a pergunta que Kardec faz e é que ele responde. É um trabalho preparatório, como por germinação, que o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. Assim, ninguém sabe o que acontece. Bom, eu estou achando estranho, porque na 607A ele diz que o princípio inteligente sofre uma transformação, não diz como essa transformação se dá, sofre uma transformação e torna-se espírito. É então que começa o período de humanização. E com ela a consciência do seu futuro. Aqui ele vai falar do livre-arbítrio do homem. Observe que os animais não têm livre-arbítrio. Isso está escrito também no Livro dos Espíritos. E a distinção entre o bem e o mal, portanto, meu livre-arbítrio é escolher entre o bem e o mal. A partir do momento que eu faço escolhas entre o bem e o mal, vem o tal da responsabilidade. E eu passo a ser responsável pelos meus atos. Porque se eu escolhi o mal, tem consequências. Se eu escolhi o bem, tem consequências. Até então, enquanto eu estou na região inferior da criação, não tem isso. Ou seja, não tem o sistema de consequências. Não há, além disso, nessa origem, nada que deva humilhar o homem. Acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa sem objetivo e ter criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as criaturas. Então, essa é a resposta dos espíritos. E aí vem outra pergunta. O fato de ser comum a origem do propósito... Aqui vamos falar de um negócio chamado metempsicose. Kardec está perguntando o seguinte, espera aí, da forma como que você está colocando, espíritos, dá uma impressão de que o homem, o animal, vai se transformar em homem. Mas isso não é o princípio da metempsicose? Essa é a pergunta dele. Metempsicose, para quem não está acostumado com essa palavra, os budistas, meu tempo lá morei no Japão, né? Então tive muito contato ali com os budistas e tal. E o budista, ele tem, para ele acredita na metempsicose, ele é reencarnacionista, né? Ele acredita na metempsicose, que para ele é uma punição do espírito. Então, quando o espírito faz alguma coisa que não devia, ele pega uma encarnação, então, como animal, para que ele possa expiar aquela falta dele. Esta é a ideia da metempsicose, essa é a ideia esotérica da metempsicose. E Kardec, obviamente, conhece isso. E aí ele pergunta sobre a metempsicose. E aí ele diz assim, olha a resposta. A partir do momento que o princípio inteligente atinge o estágio necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, observa que tem um período de entrar para a humanização, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais.
Então, o que os espíritos estão tentando dizer para Kardec? Kardec, pelo amor de Deus, Kardec, você está preocupado se o animal vai virar homem. Mas se o animal que você não conhece, porque lembra disso, está no mundo superiores, e você não conhece Kardec, esses animais não são mais os animais que você está imaginando. Portanto, a metempsicose, como você imagina, não existe como você imagina. O que quer dizer que existe? Isso é uma coisa interessante, a pergunta é fantástica. Metempsicose, Kardec pergunta, metempsicose existe? Ele fala, não como imaginais. Se não como imaginais, a resposta é sim, mas não é como você imagina. Então, existe a transformação. Ah, você pode voltar a ser animal? A resposta é não. Por que a resposta é não? Porque você não regride. Como você não regride, você não pode voltar. E, portanto, a marcha é sempre para frente. Ah, mas existe um momento onde aquele animal pode se transformar no homem? De que animal você está falando? Essa aqui é a pergunta. Mas não é o nosso tema. O nosso tema é saber se a gente vai encontrar com os animais. Fala, Roberto. Aham. Isso, o que ele chama de pré-humanização, que é um tema mais complexo, como ele vai fugir um pouco do nosso estudo, a gente só queria chegar nesse toque dizendo assim, ó, existe um ponto de contato. Então, aquilo que você acha que não existe um ponto de contato, estou dizendo para você, existe um ponto de contato. Só que esse ponto de contato a gente ainda não sabe direito dizer. Ah, é o primata que... Isso é Darwin. Estamos falando de corpos, não é a pergunta. A pergunta é quando o espírito se tornou homem. Quando o princípio inteligente se tornou homem. Observe que na Terra o corpo do primata virou o corpo hominal. Portanto, ele teve capacidade cerebral de poder receber um espírito. Essa que é a questão. Mas isso é princípio material. O princípio espiritual, não. Quem é esse princípio espiritual? Esse princípio espiritual vem sendo preparado há muito tempo. Como ele é preparado? Esse aqui é o comentário de Kardec. Eu já devo estar bastante atrasado, vocês já perceberam, mas eu não vou abordar todo o comentário de Kardec. E Kardec, então, faz alguns comentários dizendo assim, ó, existem relações misteriosas e ninguém sabe. Essa é a resposta de Kardec. O que é estranho, porque a resposta dos espíritos foi exatamente dizendo como que isso se dá. E Kardec faz esse comentário. O que me leva muito a crer que nós estamos no ano de 1857, o mesmo que seja na revisão 1859, portanto, é um tema bastante sensível naquela época. E, portanto, mexe muito com as pessoas, né? Por que não podemos saber? Essa é outra pergunta que Kardec faz. Ah, vem cá. Esse negócio parece que está ruim aqui, por que eu não posso saber? Aí ele fala assim, tudo se encaixa na natureza, você não consegue compreender na sua condição atual. Você tem que ficar livre dos seus preconceitos do orgulho. Então essa é uma outra coisa interessante do espírito. Amigo, você está querendo discutir se o animal virou homem? Amigo, vou te dar um conselho. Abandona teu orgulho primeiro. Porque você está enxergando o animal como um ser inferior. Cuidado com essa sua colocação, que por trás dela já tem muito de orgulho seu mesmo. Então, abandona o teu orgulho que você vai começar a enxergar essas coisas de outra forma. Ainda mais naquela época. Como são os animais mais evoluídos? Esse aqui é o que a minha amiga Malu falou. Pode um animal aperfeiçoar-se a ponto de tomar um espírito? É a mesma questão, tal. E aqui vem uma mensagem de Vitoriano Sardô, né, um médium. Kardec publicou isso em 1858, portanto, agosto de 1858, é o primeiro ano da Revista Espírita, 1858. E Kardec, então, publica alguma coisa onde esse médium tem um desdobramento e vai a Júpiter. Júpiter é um planeta do nosso sistema solar, Kardec pergunta isso também, é um planeta dos mais evoluídos do nosso sistema solar.
Não sei dizer se ditoso ou divino ou celeste. O fato é que ele pergunta sobre isso e aí ele começa a falar sobre esses animais. Não está tudo escrito aqui, mas só para você imaginar. São animais que ele tem o rosto de um animal, mas eles são bípedes e possuem polegar opositor. Então, eles fazem os trabalhos manuais. Então, todo o trabalho manual não é mais feito pelos espíritos em Júpiter, segundo Vitoriano Sardô. Ele não é mais feito por eles, mas sim pelos animais. E a outra coisa muito interessante é que ele pode requisitar animais que ele tenha tido em vidas anteriores. E aqui entram os laços entre as pessoas e os animais. Vocês já perceberam que os animais estão muito afastados dos homens porque a distância da alma é a mesma que medir o homem a Deus. Vocês já entenderam que os animais estão evoluindo e que os homens também estão evoluindo. Então nós não estamos parados para os animais se transformarem em coleguinhas nossos. Isso não acontecerá porque nós continuamos evoluindo. Mas então eu não tenho mais ligação com ele. Aí é que entra a grande questão. Não é verdade. Não é verdade. Mauro, que meu cachorro desencarnou, ele pode reencarnar e ser um outro cachorro meu? Pergunto, por que não? Por que não? O mais lógico é que a resposta fosse sim. Eu vou dizer não necessariamente, mas o mais lógico é, Mauro, eu tenho uma afeição enorme por um pet meu. O pet desencarnou, ele vai reencarnar. Posso lidar com esse pet novamente? Por que não? Por que não? O que te impede de fazer isso? Se a ligação entre vocês, você vai ser uma pessoa que vai ajudar esse princípio inteligente para que ele possa evoluir. E depois, quando eu estiver em mundos mais superiores, observa, eu posso até requisitar que esse animal que eu conheci venha a ser alguém que vai estar trabalhando comigo já nesta vida. Então, essa é uma coisa interessante para a gente pensar, né, que tudo vai se encadear, tudo vai se encadear. Apenas nós não conseguimos ter essa visão da cadeia das coisas porque nós estamos muito distantes. Mas tudo vai se encadear, porque essa é a lei do Pai. Tudo vai crescendo e vai tendendo para algum caminho que a gente não sabe direito o que é e que hoje a gente chama de perfeição. E os animais? Os animais, em algum momento, aquele princípio inteligente vai ter que entrar no mundo hominal para ele continuar evoluindo para poder chegar na perfeição e depois nem nós sabemos o que virá depois. Mas essa é uma única mensagem que nós temos sobre espíritos e mundos, sobre animais e mundos evoluídos, que mostra assim, aí eu fico olhando para aquele animal, eu fico pensando no Vitoriano Sardô, eu recomendo vocês leem o texto é mais longo, e aí está Vitoriano Sardô falando assim, eu estou lá e está uns animais com cara de animal e um corpo humano. Bípede, polegar opositor, fazendo trabalhos manuais. Observa a minha ligação com esse princípio inteligente. Observa que não é um homem ainda, mas cá entre nós não deve estar muito distante do mundo do homem das cavernas. Porque se você ligar os animais dos mundos ditosos, ou divino celeste, né? Pegando a última categoria, divino celeste, você pegar o animal do divino celeste e pegar o homem do mundo primitivo, o homem das cavernas, vai ver que diferença é essa que nós estamos falando. Começa a ficar uma coisa muito sutil. É diferente você olhar, olhei o elefante, aí o Mauro aqui, não, o Mauro é o elefante, é óbvio que o Mauro não é o elefante. Todos nós, o bom senso afasta e refuta essa ideia. Observa que não refuta a ideia dos animais num plano mais evoluído, em mundos evoluídos, deles estarem tão distantes do homem das cavernas. E esse é o nosso estudo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O animal não expia, tá? Ele não tem livre-arbítrio. Todo livre-arbítrio, mau uso, te leva ao processo de expiação. O animal não tem livre-arbítrio, então ele não expia.
Os animais progridem como homem ou pela ação da vontade, da força das coisas. Resposta dos espíritos, força das coisas. Quem coloca ele para evoluir são os outros homens, as pessoas que põem. Ele, por si só, não tem consciência de si e ele não consegue evoluir sozinho. Ele precisa dos outros para classificarem e dizer aonde que eles vão encarnar, com quem eles vão encarnar, para poder fazer mais rápido a sua evolução. Essa foi uma pergunta, eu vou pular isso aqui porque ele é meio complicado, mas que é a dor dos animais, né? Muita gente me pergunta sobre dor dos animais, né? E aqui eu não vou ler tudo ali para vocês, se vocês quiserem eu deixo o material aí com vocês, né? Mas ele não tem expiação, então a dor para ele não é consequência de algo que ele fez, porque ele não fez nada. Então o que é a dor? A dor dos animais é uma das discussões grandes que a gente tem no movimento espírita, né? A dor dos animais é o que o pessoal chama de dor evolução. E essa, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta, por que sofrem os animais, né? Isso é do Herculano Pires, né? Sofrem porque evoluem, e porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada das dores do parto que anunciam as transições evolutivas para planos superiores. Então, por que o animal tem a dor? Ele tem a dor porque ele está na matéria e isso o robustece para o dia que ele estiver já na fase hominal, como nós estamos, a gente poder ser menos sensível à dor quando ela nos atinge. Observe que não é o sofrimento, eu sempre faço uma distinção entre dor e sofrimento. Para mim são coisas separadas. Dor é o aguilhão. Está doendo aqui porque eu comi um negócio, a dor danada aqui, isso é dor. Sofrimento é quando isso te causa um sofrimento, quando esta dor te causa um sofrimento. Eu posso ter a dor, né, o grande exemplo disso é a dor do parto, né? Você está tendo a dor do parto e não está sofrendo. Você está feliz com a dor do parto, mas está tendo uma dor. Tem uma dor, mas não tem o sofrimento. O animal, dentro dessa definição, ele não vai ter o sofrimento, porque ele não tem a consciência de si, ele tem a dor. E a dor o robustece para ir além na sua jornada evolutiva, né? Esse é o sentido da dor evolução. A doutora Irvênia, né? A gente sempre quer perguntar sobre eutanásia, né? Eutanásia é sempre um tema complicado, né? Para falar a verdade, até mesmo entre os homens já é um tema complicado. Eutanásia não tem dúvida, mas quando começa a entrar na ortotanásia, distanásia, né, você já começa a ficar mais complicado de você responder. Mas, para os animais, ele é uma coisa difícil. Então, a Irvênia, ela tenta abordar no seu livro, né, o que é esse processo, né? Seria melhor acabar com o seu sofrimento? Aí ela pergunta assim, sei lá, como vamos saber? Se isso fosse tão simples, a conduta também seria válida para o homem. Isso que ela está tentando dizer assim, ó, Mauro, você está perguntando sobre sacrifica ou não sacrifica os animais. Eu estou lhe respondendo assim, você tem certeza disso para os homens? Aí eu falo assim, eu tenho, porque eu sou espírita é contra a eutanásia. Mas e desligar o aparelho? Porque nesse tempo não tinha aparelho. Pode ou não pode? Ele fala assim, desligar aparelho. Observa, a discussão começa por isso, foi fundada a AME, a Associação Médico Espírita, foi fundada exatamente por conta disso, para que os médicos começassem a discutir coisas que são coisas de como lidar com a vida, numa UTI, como é que você lida com isso, sendo paciente e sendo espírita. Como é que você faz isso acontecer? Então, e aí a Irvênia responde, quanto puderes, não te afaste do lar. Ela cita Emmanuel, né, numa página dele muito bonita, chamada Quanto Puderes, né, e termina dizendo assim, quanto puder, quanto lhe seja possível, quanto estiver ao seu alcance, faça opção pela vida. Então, essa é a discussão que ela faz sobre eutanásia, sobre sacrifícios animais. Ela diz assim, ele não tem expiação. Se você não está conseguindo fazer isso, não tem problema. Mas, se puder, quanto puder,
mantém ele porque Deus sabe o que faz e isso deve ser bom para ele. Essa é a resposta da Irvânia, né? Conclusões. Bom, primeiro o tema é polêmico, né? Por isso eu fiquei lendo aqui um monte de trecho de Kardec, exatamente para explicar que não estava vindo as coisas da minha cabeça, né? Mas os próprios encarnados divergem, né? Mas é certo que eles não vivem errantes, mas existem animais na erraticidade. Se pegar o livro Nosso Lar, você vai ver a caravana dos samaritanos saindo com os cachorros. Você vai ver os pássaros voando em Nosso Lar, que é um outro tema complexo. Você vai entrar no livro Libertação, você vai ver as aves agoureiras andando e emitindo seus grunhidos lá em Nosso Lar. Então, da onde vem isso tudo? Assim, amigo, não sei, observa que a gente estava falando muito do cachorrinho, do gatinho, agora complicou a minha vida. Começamos a falar, sei lá, só sei que existem, por algum motivo. Esses animais úteis foram guindados para uma região espiritual para poder exercer. Sim, Roberto? Não. Não. Isso. E observa que mesmo o cachorro de hoje não é igual ao cachorro de 50 anos atrás. Se você observar, né, quer dizer, tudo evolui. Essa aqui é a questão, tudo evolui. Então você vê que o próprio pet já evolui, a ferocidade vai diminuindo, você vai vendo mais sensibilidade nos animais, eles vão evoluindo. E é isso que a gente observa, e não necessariamente na mesma raça, como nós também não necessariamente vamos evoluir na mesma raça. Então, só para fazer um paralelo com a evolução humana, né? Reencarnam quase que imediatamente, classificados pelos espíritos, mas ninguém diz quais são os critérios para tal. Animais em mundos mais evoluídos ainda carecem de maiores informações. Você viu que eu peguei só uma janelinha, só abri um pedacinho da janela para a gente ver o que seriam animais em Júpiter, só para a gente ter uma ideia de algo que a gente ainda não sabe direito, né? Mas pode ser a chave do mistério dessa relação homem-animal que a gente fica procurando, o tal duelo perdido, né? A dor não possui sua causa pretérita, mas robustece para a evolução. Isso foi uma outra coisa que a gente viu do efeito da dor, né? Não possuem livre-arbítrio, agora falando da eutanásia dos animais, né? E por isso não espiam, mas nós sim. Essa aqui é a questão, nós sim. Eles não espiam, não, mas nós espiamos, então cuidado. Logo, na dúvida, fazer sempre a opção pela vida. Essa é a nossa questão ali, quando a gente fala em sacrifício dos animais, né? Eu botei aqui alguma bibliografia, mas já falei a maior parte ali do Benedetti, né, do Kuhl, né, falei do Bozano, falei da Irvênia, fui colocando... falei de Memória do Padre Germano, Seri Caldas Schubert. São os livros aí que eu usei para a gente poder fazer esse estudo. E o último slide. Conhece isso daí? Quem é? Como é que é o nome dele? O Hachi. O nome dele é Hachiko, né? Ele está na estação Shibuya, em Tóquio. E é muito interessante porque as pessoas... Shibuya é uma estação movimentadíssima, é aquela que vocês veem no filme, que aquele monte de gente abre o sinal, aquele monte de gente saindo, um monte de gente entrando. Não sei se você chegou aí lá, Daniel, agora. Então, e aí, essa que é a questão. Na verdade, o Hachiko é ponto de encontro. Então, você quer marcar um lugar com alguém, eu não sei porque que marca lá, porque ninguém acha ninguém, porque está cheio. Imagina, japonês é para dar com pau. Aquele monte de japonês ali, ninguém acha ninguém. Mas está ali. E esse é o Hachiko, como vocês sabem, né? Aquele filme, né, que o Richard Gere, né, protagonizou com o Hachiko. É um Akita, né? E era alguém que ia esperar, um professor universitário, ia sempre esperar na estação. Ele desencarna, né? E o cachorro continua fazendo isso o tempo todo, até que alguém que adota, e ele acaba se tornando um marco. E este é o único monumento em homenagem a um animal que existe. O japonês até fala isso com muito orgulho, assim, é o único lugar que tem um monumento
para o animal, que normalmente o animal está no monumento, né? Mas esse é um monumento em homenagem ao animal, à sensibilidade desse animal, né? Observa. Então, onde está o Ratico hoje? Eu não sei, amigo, mas será que ele deixou aquele professor universitário? Não deve ter deixado, né? Amigos, corri um bocado, foi mal. Minha ideia era conversar mais, mas era muita coisa, foi o que eu consegui ali. A conversa fica para outra oportunidade. Espero que tenham gostado ali. Muito obrigado e um grande abraço para vocês aí. Aham. Aham. Mas vamos voltar no primeiro vídeo. Na verdade, que o cachorro com a faixa de casa e o Aham. cachorro fica lá. Eventualmente, quer dizer, com certeza, aquela pessoa continuou viva e o cachorro faleceu porque o cachorro morre antes da gente. Isso. Graças a Ele Deus. voltou, provavelmente para um outro dono. E numa outra encarnação para um outro dono, para outro dono, e aí chega lá no espírito evoluído, aquele animal passou por várias pessoas. Isso. Por que um espírito vai poder reivindicar ele e os outros? Isso aí. Isso aí. Tiveram convívio com aquele animal. Entendi. Isso é algo muito injusto, porque não dá para dividir o mundo. É. E a pessoa que teve duas mulheres? Quem vai reivindicar a mulher lá do outro lado? Só para a gente pensar. É uma brincadeira que eu fiz contigo aí, me perdoa ele, mas só para brincar contigo ali. Para mostrar que é verdade, a resposta é sim. Você não sabe direito, você pode ter N pets e ter uma relação maior com um ou com o outro, como nós todos sabemos na nossa vida. Pessoas que se aproximam da nossa vida e que possam fazer realmente parte da nossa vida. Acho muito difícil que esse elo de amor se quebre. Então a mensagem para vocês era mais essa, assim, ó. O elo de amor não se quebra. Ele pode ser entre os humanos, como entre humano e pet, mas ele vai sempre continuar. E se vai continuar, Deus vai criar critérios que ele possa voltar, talvez ainda nessa encarnação, ou talvez em outras encarnações, ou talvez em mundos mais evoluídos, se nós realmente tivermos feito essa ligação. Então, aquele cachorro ali que aparece no início, né, ninguém vai saber dizer, mas a impressão que eu tenho é que ele não conheceu aquele soldado nessa vida e não vai se separar dele numa outra. Essa. Vai procurar aquele dono pelos elos de amor. Os elos de amor vão caminhar juntos. Espera, tem que ir embora aqui, senão... Não, é bem provável, isso que eu quero dizer assim para vocês. A maior probabilidade é que ele efetivamente continue com a gente, se é um animal. Ah, Mauro, eu tive aqui cria da minha cadela, deu 20 filhotes. Vai ter uma hora que vai ter mais cachorro do que gente. Não é isso que eu estou falando da relação que você constrói com determinados animais, e nem estou só falando de cachorro, porque a gente usou muito o Akita até de exemplo aqui, só estou dizendo que a gente vai fazendo relação com alguns seres da criação inferior, o que quer dizer que nós estamos criando laços para o futuro. Foi isso que eu quis deixar para vocês. Oi, André, estou... Da Ivânia. Isso. É. Ah, obrigado. A questão de animais, né? Eu recomendo vocês leem alguns livros também sobre isso, né? Mas leia um pouco Nosso Lar. Nosso Lar tem um capítulo interessante chamado Alimentação. Leiam sobre alimentação em Nosso Lar. Aí vocês vão ver que a situação é um pouco mais complexa do que a gente imagina e você tem uma certeza o que é o futuro. A dúvida toda está no presente, ela não está no passado,
passado você tem certeza e o futuro você também tem certeza. Se a pergunta é, Mauro, comeremos carne no futuro? Essa resposta não tem a menor dúvida. A resposta é não. É óbvio que não. Mauro, comeremos carne no presente? Esta que é a questão que eu não vou responder. Vou deixar o Antônio fazer essa palestra aí outro dia. Mas pode pedir ao Antônio. Ele está doido ali, ó. O Nono já até levantou para fazer essa palestra aí no próximo ali, ó. Gente, muito obrigado aí. Tá bom. Muito obrigado, Mauro. Olha como é que é legal a Casa Espírita. Ninguém quer que a palestra acabe. Reparou? Ninguém quer. Ninguém quer que a palestra acabe, né? Você falou, você não correu, não. Se ficasse 3 horas, tu ia dizer que ia correr. 4 horas, ia dizer que correu. Então, gente, esse é o mundo espírita, né? Eu sempre gosto de dizer assim, né? Repito, né? O bom do espiritismo é essa abertura que a gente tem para os mais variados assuntos que a gente busca. Esse espírito, olha que o espiritismo não bloqueia nada. Olha assim, nós não temos respostas para um monte de coisa, mas nos é permitido perguntar, nos é permitido imaginar, nos é permitido extrapolar, né? Porque se nós viveremos para o futuro, como diz o Mauro, como que é viver no mundo divino? E lá, gente, o fato é que a gente sabe que tem. Como tudo evolui, né? E é legal questionar isso. Bom que o Espiritismo permite isso, né? Por isso que eu gosto do Espiritismo. Pelo menos deixa a gente perguntar. A gente não tem todas as respostas, mas pelo menos a gente pode perguntar. Tá bom? Me diz uma coisa, dentro dessa palestra excelente, quem teve o prazer de vir a primeira vez na Casa Espírita assistir essa palestra? Todo mundo? Olha, quem não veio, perdeu. Aí, quem não veio, perdeu aí. Tá bom, não é? Oi, vai pro YouTube. Ah, e fala isso, eu estava pensando, olha só, vou pedir um favor para vocês. Assim que eu colocar essa palestra no YouTube, gravem. Porque assim, se algum dia numa conversa de família tiver um assunto, você vai lá, entra no YouTube da casa, tá aqui, ó, tá aqui, tem a bibliografia, tem as ideias, enfim, sugestão, gravem esse link. Ou então baixem o vídeo, salvem o vídeo, entendeu? E aí assim, se alguém, de repente em família, alguma coisa assim, vem cá, e esse animal? Olha só, vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só, tá aqui, não tem alma, mas ele continua a viver, não é erraticidade, é outro tipo. Enfim, baixem esse vídeo, hein? Vai que o YouTube, de repente, tem que tirar os vídeos, entendeu? Então, isso é antológico, né? Tem que guardar isso aí, tá bom, gente? Bom, então ninguém veio novo, perdeu. Tá bom. Vamos aos nossos avisos? Agora vamos voltar para o mundo de César, né? Bom, gente, olha só, dia 21 de março, numa primeira convocação às 15h30, depois às 16h, nós teremos a nossa AGO de 2026, Assembleia Geral Ordinária, tá? Onde a gente vai apresentar as contas de 2025, o plano de trabalho de 2025 e assim, o resultado do plano de trabalho de 25 e o plano de trabalho para 2026 e, enfim, teremos assuntos gerais, né? Essa assembleia ela é convocada para os associados efetivos, entendeu? E, enfim, é bom que todos que possam vir venham, entendeu? Não vamos deixar a Casa Espírita virar reunião de condomínio, né? Onde só vai o síndico, o secretário e mais 2, 3, né? Vamos ver aqui, vamos botar aqui pelo menos umas 50 pessoas, né? Como diz o samba, sonhar não custa nada, né? Então tá bom, gente? Então tá aqui, ó, a presença do associado é fundamental. A gente tem que aprender no bom sentido, esse aprender no bom sentido, né? A exercer o nosso direito, né? E a Casa Espírita precisa do exercício desse direito, de participar da Casa Espírita, tá bom? A Casa Espírita inicia um novo estudo, que é do livro Amanhecer de uma Nova Era, é da série dessa série da Transição Planetária, do Divaldo Franco com o Manuel Filomeno de Miranda.
O início vai ser dia 10, tá? Será sempre às terças-feiras, das 20 às 21 horas. Aonde vai acontecer o estudo desse livro? Aqui nesse salão. Então chega um pouquinho antes, tá bom? Chega-se por volta de umas 19h50, por aí, tá? Para se aconchegar nos lugares, tá? É um livro muito bom, eu já li esse livro, muito bom, tá? E vamos falar um pouquinho de lembrancinha? Nós temos uma equipe aqui que a gente chama de laborterapia. E essa equipe prepara várias lembrancinhas para Natal, para Páscoa. E no dia 21, 25 e 26, a gente vai ter o nosso bazar de Páscoa. Então, como tinha uma companheira nossa que falava assim, em vez de ir num amigão comprar presente, né, comprem o presente no bazar de Páscoa. Não vão no amigão comprar aquelas coisas que, né, que não tem ali a emoção, né, da pessoa que está fazendo aquilo, né? Porque tudo isso que é feito aqui na casa, tenho certeza absoluta, é colocado muita emoção, muito coração nessas coisas. Então, quando a gente dá alguma coisa, a gente compra e oferece esse presente para alguém que a gente goste, ali não vai só a matéria, vai a intenção do bem utilizada para fazer aquela lembrança, aquele símbolo que na verdade vira um símbolo de amizade. Okay? Oi. Pode, vem cá. Senão fica mudo na gravação. As pessoas não entendem nada. Quem é essa moça que fala bem? Por favor. Fala bem, né? Então, o que acontece? Esse ano a gente tem aí um desafio bastante grande. Acredito que todos aqui conheçam que a gente não tem só essa unidade. Nós temos também uma unidade, que é a unidade de serviço social no Pimentel. E ela é assim, além de ser antiga, não ter muita manutenção, ela está passando por uma situação delicada. A gente realmente precisa atuar lá. E fizemos já um orçamento, uma planta com engenharia, e se fala de uma cifra alta que a gente precisa realmente esse ano fazer essa obra. Aqui nós fizemos uma obra linda, mas nós tínhamos algum recurso. Os associados, as pessoas que vêm à casa colaboraram muito, mas nós tínhamos um terreno, nós tínhamos uma casa, nós tínhamos uma Kombi. Isso tudo reverteu aqui para essa construção. E lá no Pimentel a gente não tem nada nesse momento. Eu não estou aqui pedindo dinheiro não, tá? O que eu estou pedindo é que a gente use mais as opções que a casa dá para reverter em renda. Então, esse bazar é uma dessas formas. A gente está comprando uma coisa bacana para levar para casa. A nossa cantina é uma dessas formas. Então, assim, chegou aqui, amanhã é domingo, leva um pastelzinho para o lanche de amanhã. A gente tem ele congelado também, que vocês podem levar e fazer em casa. Tudo isso é revertido. O nosso bazar. Vamos visitar mais o nosso bazar de roupa, vamos doar roupas bacanas, alguma coisa em casa, uma louça, uma prataria, alguma coisa que a gente não quer mais. Vamos doar coisas boas, bacanas, que causem interesse e que ajude a gente em reverter para essa obra. A gente vai começar agora esse ano com uma campanha mostrando como está lá, como as etapas vão evoluindo, e a gente pede muito essa colaboração. Quem tiver ideia, também traga. Quem quiser trabalhar na cantina, também venha, sabe? São momentos de grandes oportunidades. Obrigada. Obrigado, Ilene. Muito bem lembrado. Muito bom. E fala nisso, olha só, quem quiser conhecer essa unidade nossa, lá do Tio Otto, nós temos uma representante aqui que cuida de toda a parte pedagógica, que é a Líria. Só para falar com ela, tá bom? Pelo menos para conhecer, tá bom? Só para conhecer. E aí vocês vão ver ao vivo e a cores do que a nossa unidade está precisando. Aí vocês vão ver assim. Aí eu quero ver. Aí Edilene, vai ter que ter uns 200 pastéis todo sábado, toda quarta aqui. Depois que o pessoal ver, vai querer comprar. Vai querer. Não, porque o pessoal da laborterapia vai fazer muita coisinha. Vocês vão ver. Que é melhor assim, falar não dá a dimensão da necessidade. Aliás, ninguém que
todo mundo que precisa de algo, todo mundo, a gente só vai sentir realmente quando a gente estiver com essa pessoa. Quando a gente lidar com essa pessoa com a necessidade. Aí é que a gente cai em si. A mesma coisa lá no Pimentel. Tem várias pessoas aqui que trabalham lá, Alexandre, Líria, enfim, várias pessoas. Tem algumas pessoas que estão até aqui em cima, né? Estão aqui na mocidade. Deu branco. Eliane, perdão. Mas depois de 4 Covid, tá bom, dá desconto. Enfim, gente, vai lá conhecer, só conhecer. Vai conhecer, entendeu? Vai sábado, 9 horas da manhã. Vai lá, vai ver que vai uma boa bagunça. Uma bagunça do bem, né, Líria? Uma bagunça gostosa, né, legal. Criança para tudo quanto é lá, lá. Vai ver a tia distribuindo fruta, o pessoal fazendo sanduíche. Muito legal, tá bom? Aí, que horas, Alexandre? Então, vamos lá, 9 horas, terça-feira, 9 horas, vamos lá ver quem, de repente, lá distribui as cestas. Vocês vão ver como é que os olhinhos brilham das pessoas. Enfim, muito obrigado, Edilene, tá bom? E vocês que da internet vão ver, por favor, venham a casa. Né? Ou então, liga para a Edilene, que está no... E aí, como é que eu faço para a Edilene? A área de comunicação sabe achar ela. E aí, como é que eu faço para comprar uns 10 pastéis, comprar o salgado, entendeu? Gente, eu estou brincando, mas olha só, a necessidade é verdadeira, tá bom? A unidade precisa de manutenção e uma manutenção séria, tá bom? Bom, vamos continuar, que a hora já está lá, 8h20. Bom, para terminar com os avisos, nós teremos no dia 22 de março, com a Tânia Wilson, a palestra na AME Teresópolis, tá? Tema, neurodiversidade, um diálogo entre psicologia, pedagogia e espiritismo. Essa palestra acontece nos 2 canais de mídia da AME Teresópolis, que é no YouTube da AME Teresópolis e no Facebook da AME Teresópolis, tá bom? Então, Tânia Wilson, que já fez várias palestras aqui, né, ela vai falar na AME Teresópolis, tá bom? Só isso tudo? Tá bom. Hoje... Oi, fala, Márcia. Mas eu já perguntei logo no início, quem teve o prazer de vir a casa a primeira vez e ver uma palestra dessa. Aí ninguém levantou o braço, falei, perdeu, não veio, perdeu, tá bom? Gente, depois aqui dos avisos, nós vamos ter o serviço de passe, o trabalho de passe, perdão, tá? Quem vai coordenar vai ser o Carlos Alberto, então, por favor, quem desejar, não é obrigatório, quem desejar tomar o passe, é só ficar nos seus lugares que a gente vai chamar, tá bom? E eu vou pedir para a Cacilda, por favor, você pode fazer a nossa prece final, por gentileza? Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão tão querido e tão amado. Nessa noite, Senhor, estamos aqui felizes por receber tantas vibrações tuas de amor, de esperança, que possamos, Senhor, caminhar sempre com a certeza de que tu está ao nosso lado. Esta casa que nós abraçamos com nossos corações, que nos recebe aqui sempre. E aqui, Senhor, viemos hoje para nos fortalecermos, porque para seguirmos a nossa semana, levando para nossos lares essa fortaleza, mergulhando sempre nas vibrações e nos fluidos desta casa, que nos ampara sempre, Mestre. Como é bom ter a grande oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos dá força nesta longa caminhada por momentos muito difíceis que já passamos e que iremos passar. Mas deixamos, Senhor, aqui, sempre, sempre, com os nossos corações sempre abertos para
estendermos as nossas mãos aos nossos irmãos que estão tanto encaminhada, precisam ser ajudados. E esta família, Deolindo, possa cada vez mais, Mestre, ser abençoada e possamos nos unirmos mais em prol do bem e possamos abraçar todas as tarefas que existem nessa casa com muito amor e dedicação, porque nós estamos aqui, Mestre, realizando, sabemos que o trabalho é seu, mas um dia confiou em cada um de nós. Obrigado, Jesus, pelo seu grande amor. E que todos aqui, Mestre, possamos retornar aos nossos lares, levando essa paz, essa serenidade. Obrigado por tudo. Abençoe agora e sempre. Gente, alguém deixou um papel ali com 2 nomes e um endereço. Um pedacinho de papel. Se foi alguém daqui, depois me procura, tá bom? Vai estar comigo, tá?